Paz do Senhor, amados, glória a Deus. Nós estamos aí estudando aí o quarto trimestre das lições bíblicas da CPAD, lições adultos. Estamos estudando até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista é o pastor Wagner Gabi. E já estamos chegando, meu amado e amada, na lição de número 10. Lição de número 10. O desafio da janela 1040. Essa é a lição de número 10, que será ministrada dia 3 de dezembro de 2023. A lição de número 10. O texto áureo está inserido na carta que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Roma, aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 20. Olha aí, que lição maravilhosa. Romanos 15, 20, que diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, ou anunciado, ou apregoado, para não editar ou edificar sobre fundamentos alheios. Então, o apóstolo São Paulo, ele ia em lugares onde não existia cristãos, onde não existia igreja, e ele foi um plantador de igrejas. Foi tanto que ele fundou o Novo Testamento, aí mais de 40 igrejas foram fundadas pelo apóstolo São Paulo. É coisa tremenda, é coisa do céu. A verdade bíblica em classe está na carta à rainha das epístolas, que é a carta, a missiva, a epístola de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Os objetivos desta lição, ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo é conceituar a janela 1040. O segundo objetivo é pontuar os principais desafios desta janela 1040. E o terceiro e último objetivo dessa lição é elencar estratégias para alcançar países da janela 1040. A introdução da lição diz assim: na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial, a saber, a janela 1040. À luz de Efésios 6, versículo 10 ao 20, nós perceberemos que estamos diante de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta 2 grandes desafios. O primeiro desafio é a necessidade humana e o segundo desafio, a perseguição contra a Igreja de Cristo. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves. Além de serem muitos fechados à mensagem do Evangelho, diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. A palavra-chave desta lição é desafio. Desafio é a palavra-chave. Desafio significa tarefa ou situação que testa habilidade. Segundo o dicionário formal da língua portuguesa, desafio significa tarefa ou situação que testa habilidades. Vamos aí, queridão, você que está aí do outro lado da telinha, vamos aí para o primeiro ponto da lição, uma batalha espiritual chamada de janela 1040. É importante nós destacarmos que estima-se que a população mundial chegou a mais de 8 bilhões de pessoas. Em todo o mundo, nós temos 346 nações, 346 países, dos quais 193 países são reconhecidos internacionalmente pela ONU, pela Organização
das Nações Unidas. Destes 193 países que são reconhecidos pelas Nações Unidas, 62 desses países estão dentro da janela 1040, que engloba aí os 62 países menos evangelizados do mundo. Essa região, que engloba 62 países, até 1988, ela era conhecida como Cinturão da Resistência ou Cortina de Ferro. O termo Janela 1040 originou-se com Louis Bush. Esse Louis Bush ele foi diretor internacional da AD2000 e de Beyond Movements durante a segunda conferência de Lausanne em Manila. A minha língua é um pouco presa, tem palavra que eu enrolo tudo. Em julho de 1989. Então, meu amado, desde então, tem sido usado a janela 1040, esse termo, por missiólogos e autoridades eclesiásticas em todo o mundo. Esta região do globo, chamada 1040, abrange a área localizada entre os graus 10 e 40, ao norte da linha do Equador. Começa no norte da África, passa pelo Oriente Médio e a Ásia Central e inclui o subcontinente asiático e a maior parte do Extremo Oriente. Ali, nesses 62 países, vive a maior parte dos muçulmanos, dos hindus, dos budistas de todo o mundo. Esta área é a área menos evangelizada do globo Terra. A janela 1040, ela inclui 62 países, dos quais 43 desses 62 países são os que mais perseguem os cristãos. 72% dos grupos étnicos com menos de 2% de cristãos estão aí nesses países. 96% dos grupos étnicos menos evangelizados no mundo, grupos que ainda nunca nem ouviram a palavra de Deus, estão aí dentro desses 62 países. 82% das pessoas mais pobres do mundo estão dentro da janela 1040. 34 países muçulmanos, 7 nações budistas, 2 países hinduístas, totalizando 43 países menos evangelizados do mundo, fechado ao cristianismo, a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. Oi, Kalahamassúria, a igreja precisa acordar. Meu querido, no entanto, menos de 10% de todos os missionários cristãos do mundo trabalham ali dentro da janela 1040. A janela 1040 deve ser prioridade em nossa estratégia missiológica, missionária de fazer missões. O mundo está afligido. Nós somos desafiados por imensas necessidades físicas. Quase metade da população mundial vive com menos de $2 por dia. Cerca de 40 milhões de pessoas têm o HIV. 2 a 3 milhões morrem de AIDS, incluindo 500 mil crianças. Morre anual, por ano, com AIDS. Mais de 100 milhões são crianças de rua que existem no mundo. A cada dia surge 35 mil novos órfãos, em grande parte devido à morte causada por AIDS. 2,2 milhões de crianças morrem a cada ano, vítimas por doenças para as quais já existe vacina, mas eles não têm acesso a essas vacinas. 1,8 milhões de crianças morrem anualmente, vítimas de diarreia. 3,8 mil morrem diariamente por consumirem água não potável.
quase 2/3, 63% da população mundial vive na área conhecida como Janela 1040. A primeira e fundamental razão por que os cristãos devem focalizar a Janela 1040 é por causa do significado bíblico e histórico desta área. Realmente, a Bíblia, ela começa com a explicação que Adão e Eva foram colocados por Deus no coração do que agora conhecemos por Janela 1040. O plano de Deus, expresso em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é que os seres humanos teriam domínio sobre a terra e deveriam preenchê-la. E quando Adão e Eva pecaram perante Deus, eles perderam o seu domínio sobre a terra. O comportamento pecaminoso do homem cresceu muito diante de Deus e ele interveio e julgou a terra com catástrofes, a saber, o dilúvio. Depois os homens inutilmente vieram a estabelecer o seu novo intento para dominar o mundo, construindo a Torre de Babel. Essa obra ocorreu no coração da Janela 1040 e foi feita como uma provocação contra Deus. Novamente Deus estendeu a sua mão como julgamento. O resultado foi a introdução de diferentes línguas, feitas como uma divisão de povos da terra e assim a formação de nações. Foi por isso que Cristo nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu sacrificialmente na cruz do Calvário e se ergueu triunfantemente sobre a morte. Ele ressuscitou, subiu aos céus, estabeleceu a comissão. A igreja primitiva anunciou isto, mas foi somente após as viagens missionárias do apóstolo São Paulo que a proclamação ocorreu mais além da Janela 1040, sem dúvida. É uma área de significado bíblico histórico a Janela 1040. Vamos aí para a síntese do primeiro ponto da lição. O desafio da Janela 1040 representa uma batalha espiritual para a igreja da atualidade. Vamos aí para o segundo ponto da lição. Principais desafios da Janela 1040. Tão grande como os desafios fora da igreja, são também os desafios que Deus deve enfrentar dentro da igreja. Quais são os desafios que existem dentro da igreja? É o crente desinformado. Muitos que se dizem cristãos simplesmente ignoram as necessidades existentes na missão, nas missões. Apegam-se a algumas meias verdades fundamentais em uns poucos fatos dispersos. O conhecimento de muitos a respeito da missão procede de alguns programas ouvidos desatentamente e que normalmente focalizam progresso em vez de os desafios. A igreja deve ser instruída, ensinada, vocacionada às necessidades missionárias. O crente distraído é outro problema seríssimo. Dinheiro, negócios, inquietações diárias podem distrair-nos da nossa missão, da nossa verdadeira missão. Despesas com educação e preocupações quanto ao futuro podem impedir nosso compromisso para com a missão verdadeira. A crítica à igreja é a sua organização, e a sua organização pode também fazer com que nos esqueçamos de qual é o nosso verdadeiro propósito. Muitos não negam a necessidade missionária, mas simplesmente não fazem nada a respeito das missões.
Outro problema, outro tipo de cristão dentro da igreja é o crente tímido. Muitos de nós somos simplesmente medrosos e tímidos. Tememos não ter nada a partilhar com os outros. Alguns se preocupam com a reação de outros quanto à sua decisão de ir ao campo missionário. Outros temem as mudanças ou qualquer coisa arriscada. Vamos aí para a síntese do segundo ponto. Os principais desafios na janela 1040 passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. E vamos fechar a lição aí no terceiro e último ponto da lição: estratégias para alcançar países da janela 1040. Jesus, ele é a única fonte de vida e salvação, e as pessoas necessitam conhecê-lo. Em João 3,36 está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Em Atos 4, versículo 12, está registrado assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, somente Jesus Cristo. Em 1ª Epístola de João 5, 12 está escrito assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus oferece uma salvação sem paralelos, a salvação pela graça por meio da fé. É forte demais, meu Brasil. Olha o que está registrado: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Jesus oferece uma salvação universal, toda, inclusiva e exclusiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. É o tema central da Bíblia. O cristianismo não é uma religião étnica, não, senhores, ou nacional que pertence a determinado grupo de pessoas. A oferta de salvação inclui a todos, mas embora o cristianismo seja oferecido gratuitamente a todos, ele é também exclusivo, visto que pede um compromisso, pede para a pessoa renunciar aquilo que é incompatível com a crença cristã, a fim de tornar-se um seguidor de Jesus Cristo. A verdade é que Deus deseja que todas as pessoas ouçam a mensagem de boas novas de Deus, que oferece salvação gratuita com base unicamente em Jesus Cristo. Na grande comissão, Jesus deixa claro que podemos tomar parte na comunicação das boas novas às outras pessoas. O primeiro tópico desse último ponto: orando pela janela 1040. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, nós precisamos orar pelos missionários enviados. Não só orar, mas também contribuir, ajudar a eles que estão lá no campo de missões em estes países fechados. A evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Sim, senhores, a ação médica missionária no campo de missões é muito importante. A missão médica missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, queridão, queridona, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho, com ações práticas que transformam a vida
das pessoas, pois não necessitam de médicos os são, mas sim os doentes. É o que está em Mateus 9,12. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia também que as pessoas doentes precisavam de médicos. Então, no campo missionário, o trabalho da enfermeira, o trabalho do médico, todos os recursos que você tiver no campo de missões vai te ajudar para um trabalho de excelência no campo de missões. Vamos aí para a síntese do terceiro e último ponto. As estratégias para alcançar essa região têm a ver com oração, evangelização, por meio de ação social, mediante a ação médica missionária. Vamos concluir a lição. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial, por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, orem e enviem missionários para descortinar, para adentrar nesses lugares que são fechados ao Evangelho. Deus abençoe, Deus guarde, Deus ajude.